Bom dia a todos. Já vamos começar a nossa reunião. Vamos começar a nossa aula. Olá, Laura. Estou vendo a Laura aí chegando. Estou vendo a Flávia. Bom dia a todos. A nossa interação vai ficar no final da aula. Vocês podem ir fazendo as perguntas através do chat. Essa aula ela está sendo gravada. Vocês poderão falar comigo através do chat durante a aula. Vou respondendo as perguntas que forem pontuais à aula durante a aula e o que for de dúvida eu posso responder também no final ou durante a aula. Vocês podem se manifestar através do chat. Caso alguém não esteja me ouvindo, também pode se manifestar através do chat, ok? Nós temos em torno de 30 a 40 minutos de aula e bastante coisa para falar para vocês. Faz um bom tempo que a gente não tem uma aula presencial. Então, essa também não é presencial, mas ela é a mais próxima que nós temos da aula presencial, ok? Vamos começar a aula. Nós vamos falar então do módulo 6, apostila 1. A módulo 6, apostila 1, fala sobre calorimetria e mudança de fase. Então, nessa apostila nós vamos ver aqui o que é calorimetria. Calorimetria nada mais é que a parte da física que estuda o calor, a energia e as suas transformações. Então, calorimetria vai estudar a termologia, a temperatura, o calor e as suas medidas, as suas transformações. Dentro da calorimetria, nós vemos como se comporta o calor. Quando você recebe, quando você perde calor, o que acontece? Quando você recebe calor, o corpo pode mudar a temperatura ou não. Quando você recebe calor, esse corpo pode mudar de estado físico ou não. A primeira forma que temos aqui de calorimetria vai ser a de capacidade térmica, mas quando fala de calorimetria, quais as unidades de medidas que nós temos? Calorias, que seria a unidade de medida de calor, é a mais usada. Joules é a unidade de medida oficial no Sistema Internacional de Medidas, no SI, e para você converter de calorias para joules, uma caloria é igual a 4,18 joules. Essa é a conversão de calor. Então, as unidades de medida estão aqui, ok? Bem, a forma que eu disse, capacidade térmica. O que seria a capacidade térmica? Capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor que o corpo troca quando ganha ou perde energia pela variação de temperatura. Então, a quantidade de calor que o corpo recebeu, perdeu, dividido pela variação de temperatura, vai medir a capacidade térmica. O que seria isso? É a capacidade que o corpo possui de resistir
a uma variação de temperatura quando ele ganha ou perde energia. Então, se o corpo ganha energia, mas a sua temperatura muda pouco, é porque ele tem uma alta capacidade térmica. Por exemplo, se você tem a madeira, quando você fornece uma certa quantidade de calor para a madeira, ela demora um pouco para variar a sua temperatura. Então, a madeira tem uma alta capacidade térmica. O ferro, comparado à madeira, uma barra de ferro recebe a mesma quantidade de calor da madeira e consegue variar muito mais a sua temperatura do que a madeira. Então, o ferro tem baixa capacidade térmica, ou seja, materiais que são bons condutores têm baixa capacidade térmica, têm alta condutividade e baixa capacidade térmica. Então, eles variam a temperatura com mais facilidade. Mas isso você pode comparar no mesmo elemento, por exemplo. Se você tiver 100 gramas de água ou 100 ml de água e 1000 ml de água e coloca no fogo durante o mesmo tempo, recebendo a mesma quantidade de calor, 1000 ml de água vai demorar a aquecer mais tempo do que 100 ml. Então, a variação de temperatura de 100 ml é mais rápida. Então, a capacidade térmica de 100 ml é menor e a capacidade térmica de 1000 ml de água é maior, porque ela tem uma variação de temperatura menor no mesmo intervalo de tempo, tá ok? Então, a mesma substância pode ter diferentes capacidades térmicas. Basta você pegar uma quantidade de massa diferente. Então, a massa interfere na capacidade térmica. Se você tem muito mais água, ela vai demorar muito mais tempo para variar essa temperatura, recebendo a mesma quantidade de calor. O calor específico é a quantidade de calorias que você fornece para cada 1 grama da substância ter uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Então, calor específico são quantas calorias é necessária para que 1 grama tenha uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Calorias, graus Celsius, aqui joules e aqui Kelvin. Então, calorias por grau Celsius é a unidade de medida, ou no sistema internacional, joules por Kelvin, ok? Vamos a um exemplo aqui de um exercício. Eu tenho uma barra de ferro, essa barra de ferro tem 500 gramas de massa e deve ser aquecida de 20 graus Celsius até 220 graus Celsius, sendo 0,11 cal por grama Celsius o calor específico. Veja que aqui ele precisa de 0,11 calorias para que 1 grama tenha uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Isso é o que a gente chama de calor específico. Calcule a quantidade de calor que a barra deve receber para que tenha essa variação de temperatura e qual é a capacidade térmica da barra de ferro. Essa é a pergunta que nós temos aqui. Então, vamos ver aqui como fica a resolução. Bem, para resolver a primeira questão, quantidade de calor é igual a massa, calor específico, variação de temperatura. Essa fórmula é essa fórmula aqui, eu passei o ΔT para cá, tá ok? Então, Q é igual a MC e eu passei o ΔT para lá, multiplicando. Só para vocês entenderem de onde veio a fórmula. Então, que macete, QMC ΔT. M é a massa, 500 gramas, 0,11 o calor específico e ΔT 200. Por que 200? Porque ΔT é a temperatura final, 220, menos a temperatura inicial, 200. Então, 200 é a temperatura final menos a inicial, o quanto aumentou a temperatura. Aí a resposta da letra A, o corpo vai receber 11.000 calorias para aumentar de 20 graus Celsius até 220 graus Celsius. Perceba que se eu tivesse muito mais massa, eu teria que ter aqui uma quantidade de calor maior para ter essa mesma variação de temperatura. Então, à medida que você aumenta a massa, vai aumentar a quantidade de calor que você tem que fornecer para ter a mesma variação de temperatura. Vamos calcular agora a capacidade térmica. Letra B. Capacidade térmica, a quantidade de calor que você recebe pela variação de temperatura que o corpo sofre. Então, ele recebe 11.000 calorias para ter uma variação de 200 graus. Então, ele precisa de 55 calorias para cada grau de temperatura que ele vai aumentar. Então, quanto mais calorias ele precisa para aumentar 1 grau, maior é a capacidade térmica. Menos calorias ele precisa para aumentar 1 grau, menor é a capacidade térmica. Então,
Capacidade térmica mede a quantidade de calor que eu preciso para fazer o corpo variar a temperatura em pelo menos 1 grau Celsius, ok? Tipos de calor. Nós temos o calor latente e o calor sensível. Calor latente, calor sensível. Vamos ver aqui a diferença entre eles. Calor latente. Calor latente é a quantidade de calor necessária para ocorrer uma mudança de fase da substância. Mudança de fase, só para você entender, o que é a fase? Fase ou estado da matéria são o sólido, líquido, gasoso, plasma. Então, quando está ocorrendo uma mudança de fase do sólido para o líquido, por exemplo, essa mudança de fase você vai receber uma quantidade de calor que nós chamamos de calor latente. O calor, a quantidade de calor que você vai receber é igual à massa do corpo vezes o calor latente desse corpo. Então, a massa vezes o calor latente vai te dar a quantidade de calor que você precisa para mudar o estado físico desse corpo, ok? Então, calor sensível ocorre quando você tem um aquecimento ou resfriamento do corpo. Ué, mas aqui não estava aquecendo? Não. Quando o corpo está mudando de fase, ele não muda a temperatura. Então, está mudando a fase, não vai ter aquecimento nem resfriamento. Ué, mas ele não está recebendo calor? Está, para mudar a fase e não para mudar a temperatura. Então, o calor sensível, ele muda de temperatura. Automaticamente, nesse caso, não está ocorrendo mudança de estado físico. Ele continua sendo o mesmo elemento. Se ele é água, continua sendo água. O que vai mudar aqui é a temperatura. Então, a temperatura aumenta ou diminui. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, ok? Então, massa, calor específico, variação de temperatura. Isso vai te dar o calor sensível, calor necessário para mudar a temperatura sem que ocorra mudança de estado físico. Então, o que é o quê? Quantidade de calor necessária à mudança de fase da substância que está no ponto que eu falo na temperatura de mudança de fase. No caso do gelo, quando o gelo está a 0 graus, ele vai começar a derreter e virar água. Isso significa que ele está na ponto de temperatura de fusão, mudança de sólido para líquido. Quem está chegando agora, vocês podem ir fazendo a pergunta pelo chat. Nós começamos a aula pontualmente às 10 horas e você vai fazendo as perguntas. Essa aula estará disponível no eClass e o PowerPoint também, ok? A massa da substância. Massa da substância aqui é o Mzinho e o L é o calor latente da substância. Cada substância tem o seu calor latente. Então, calor latente depende da substância, cada um tem o seu. E cada fase da substância também tem o seu calor latente, de fusão, de ebulição, tem o calor latente aí. Então, o que é o quê? Que é a quantidade de calor, que é igual à massa, vezes o calor latente, ok? Só para você entender, a gente está falando aqui de mudança de fase da substância, mas, professor, eu não lembro o que é esse negócio de fase. Então, uma substância pode passar por várias fases. Pode passar de uma fase para outra, recebendo ou cedendo calor. Então, veja, quando o corpo recebe calor, ele pode passar de sólido para gasoso, chamamos isso de sublimação. Ele pode passar de sólido para líquido, que nós chamamos de fusão. E quando ele perde calor, ele pode passar de gasoso para sólido, que é a ressublimação ou sublimação. Ele pode passar de gasoso para líquido, que é a liquefação, que é quando ele está perdendo calor. Se o líquido recebe calor, ele vai passar pela vaporização, ele está mudando da fase líquida para a fase gasosa. E aqui eu posso mudar também da fase líquida para a fase sólida, fazendo a solidificação. E essas são as fases da substância que mais usamos no dia a dia aí, que são as fases sólida, líquida e gasosa. Tem o plasma também, mas o plasma já foge um pouquinho à nossa realidade do dia a dia, né? Então, para o Enem, o importante são as fases que nós temos no dia a dia. O exemplo, então, a fusão do gelo, ela ocorre sempre em uma pressão constante. Então, quando eu falo ponto de fusão do gelo, a gente entende que a pressão é constante, a pressão não está mudando,
e lá automaticamente ele vai ter uma temperatura de fusão constante, ok? Então ele vai manter a mesma temperatura. Isso já é diferente quando você tem uma mudança de temperatura. Para uma dada pressão, você vai ter, então, cada substância possui a sua própria temperatura de fusão. Então, se você mexer com a pressão, mudou um pouco a pressão, a substância passa a ter a sua própria temperatura de fusão, ok? Então, o gelo derrete ao nível do mar, pressão de 1 atm, a 0 graus Celsius. Mas se eu colocar esse gelo a uma pressão diferente da pressão ao nível do mar, o ponto de fusão desse gelo passa a ser outro e não mais 0. Então, ele pode derreter em uma temperatura menor ou maior, dependendo da pressão. A temperatura de fusão de cada substância varia com a mudança de pressão, ok? Durante a fusão, a maioria das substâncias sofre aumento de volume. Algumas, no entanto, como a água, apresentam um comportamento inverso. A água tem um comportamento inverso às outras substâncias quando se fala de fusão. Você tem o gelo está a 0, então 0 graus Celsius. Quando você está aquecendo esse gelo, ele vai aumentando a temperatura, ele vai mudar o estado físico, depois ele vai aumentar a temperatura. Então, a água, quando está a 0, já derreteu todo o gelo, virou água, e você continua aquecendo essa água, ela tende a contrair o volume, diminuir o volume e não expandir. Isso devido às pontes de hidrogênio, a quebra ou das ligações de hidrogênio, cria esse comportamento anômalo. Então, a água tem um comportamento diferente aí das outras. A vaporização pode ocorrer de 3 formas. Então, como é que a gente tem a vaporização? Ela pode ser por evaporação, que é quando você coloca ali a roupa para secar no varal, né? Então, ela vai ocorrer de maneira lenta e na superfície. E ela ocorre numa temperatura menor que o ponto de vaporização normal. Então, quando a passagem de forma líquida para a forma gasosa, ela ocorre de maneira lenta e na superfície do líquido. Então, ele vai perdendo aos poucos a água que está ali por evaporação. Ela pode ocorrer por ebulição, quando a passagem da forma líquida para a forma gasosa ocorre de forma difusa em todo o líquido, ou seja, todo o líquido está em processo de ebulição. A água inteira está fervendo a 100 graus Celsius, aí você tem a ebulição, ok? E tem a calefação. O que é a calefação? Quando a passagem da forma líquida para a forma gasosa ocorre de forma brusca. É você ter uma chapa de ferro quente, você joga água e de repente aquela água faz aquele chiado e sai aquele vapor de água instantâneo. Isso a gente chama de calefação. A temperatura está extremamente alta. E essa temperatura, então, faz com que o corpo tenha essa mudança rápida do estado líquido para o estado gasoso. Então, a temperatura é bem superior à temperatura do líquido. Então, jogou ali naquela chapa bem quente, vai evaporar rapidamente. Então, esse só para a gente lembrar o que são fases da substância. Falando agora de calor sensível do corpo. A quantidade de calor necessária para a mudança de temperatura do corpo. Como assim? Ele vai mudar de temperatura, mas ele não vai mudar o estado físico. A M vai ser a massa e o Czinho o calor específico, que é quanto caloria ele precisa para que 1 grama aumente 1 grau Celsius. Então, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Esse aqui é a forma do calor sensível, quando tiver mudança de temperatura. Lembrando que essa forma do calor sensível só pode ser usada quando o corpo está mudando de temperatura e não muda o seu estado físico, ok? Um exemplo é um exercício que temos aqui. O exercício diz: calcule a quantidade de calor necessária para transformar 100 gramas de gelo, que está a 100 graus Celsius, em água a 20 graus Celsius. Faltou o Czinho de Celsius ali, mas é 20 graus Celsius, ok? Calor específico do gelo é meia caloria por grama grau Celsius, então o gelo precisa de meia caloria para que cada 1 grama de gelo tenha uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. O gelo precisa de 80 calorias para derreter pelo menos 1 grama de gelo.
Calor específico da água, 1 caloria de água, para que cada 1 grama tenha uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, ok? Vamos lá, então, as fórmulas. O que a gente quer fazer? Pegar 100 gramas de gelo, que está a temperatura de menos 10, e fazer com que ele vire água e chegue à temperatura de 20 graus Celsius. Esse é o nosso objetivo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? O gelo está na temperatura de fusão? Não, ele está abaixo do ponto de fusão. O ponto de fusão do gelo é 0. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse gelo, que está na temperatura bem abaixo do ponto de fusão, e vamos aquecer esse gelo, que está a menos 10, até que ele chegue ao 0, que é onde o gelo começa a derreter, 0 graus Celsius. Estamos considerando que ele está na pressão de 1 atm, ok? Então, o gelo vai ser aquecido. Como ele vai ser aquecido, vai ter mudança de temperatura. E se tem mudança de temperatura, então eu vou pegar a fórmula do calor sensível, que é mc ΔT. O m é a massa, que foi dado no enunciado, 100. O Czinho é o calor específico do gelo, porque nesse caso ele é gelo, então é meio. E o ΔT é a variação de temperatura, que vai ser 0 menos o menos 10, ok? Então vai ficar Q1 igual a mc ΔT. O m é 100, meio do calor específico, 0 menos menos 100. Por que 0 menos menos 100? O ΔT é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final 0, temperatura inicial 100. Menos da diferença e menos porque era negativo. Então, menos e menos vai ficar mais. Então, fica 50 vezes 10. Por que 50? 100 vezes meio dá 50. Então, 50 vezes 10 é igual a 500 calorias. Essas 500 calorias foi o que nós usamos para esquentar o gelo até chegar à temperatura de 0 graus Celsius, ok? O gelo chegou a 0. Agora é a hora de derreter esse gelo. Então, nós vamos derreter o gelo chegando de 0. O gelo agora já encontra-se no ponto. Que ponto? No ponto de fusão, na temperatura de fusão. Nesse caso, ele sofrerá mudança de fase. Como ele vai sofrer mudança de fase? Nós usamos o calor latente, o QML. Calor latente, então, vai ficar a massa de gelo, que continua sendo 100, o calor latente do gelo, que é 80, e aí nós vamos multiplicar 80 vezes 100, que vai dar 8.000. Já esquentamos o gelo, já derretemos o gelo e agora falta aquecer essa água até chegar a 100, porque agora o gelo se transformou em água. Como o gelo se transformou em água, essa água deverá ser aquecida de 0 graus, temperatura inicial, até 20, temperatura final, tendo uma variação de 20 graus Celsius aqui. Então vai ficar mc ΔT. Então 100 vezes 1 vezes 20, tira 0 que vai continuar 20. 100 vezes 20, 2.000. Então a gente vai precisar de 2.000 calorias para que essa água seja aquecida de 0 a 20 graus Celsius. Bem, o problema me pediu para nós a quantidade de calor para levar de menos 10 até chegar a 20. Então, precisamos de 500 para aquecer o gelo, 8.000 para derreter esse gelo, 2.000 para aquecer a água. A resposta final fica 10.500 calorias. É a soma dos 3 valores que nós encontramos. Então, para pegar um gelo de 100 gramas de massa, que está a menos 10 graus Celsius, e levá-lo à água a 20 graus, nós precisamos fornecer para ele 10.500 calorias, ok? Continuando, falar um pouquinho sobre as trocas de calor. Troca de calor, então, o que é troca de calor? Se um corpo recebe calor, o outro corpo perde o calor. Quando você tem a quantidade de calor recebida e a quantidade de calor perdida, quem recebe o calor, positivo. Quem perde o calor, fica negativo. Se eu somar a quantidade de calor recebida com a quantidade de calor perdida, a soma dessa troca de calor tem que dar 0. Mas como vai dar 0? Quem recebe é positivo, quem perde é negativo. Então, 200 positivo, por exemplo, mais menos 200 negativo, você vai ter, então, um valor de 0, porque mais 200 e menos 200 somados dá 0, ok? Então, aí na troca de calor, aqui tem um exemplo de um aparelho usado para fazer essa troca de calor. Porque como é que eu vou garantir que a troca de calor ocorreu só entre os corpos e ele não perdeu energia para o ambiente? Então, eu tenho que isolar
dois objetos que vão trocar calor, ou isolando ele com esse elemento aqui, por isso que isso aqui é isolante, uma placa de isopor. Aqui você tem um recipiente para receber esses materiais que vão trocar calor. Aqui você tem um termômetro que vai mostrar essa variação de temperatura. Pode colocar aqui uma água e agitar a água, você vai fazer com que ela troque calor e receba ou perca calor, ok? Porque lembra que a agitação mexe com a temperatura. O aparelho utilizado aqui a gente chama de calorímetro, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um calorímetro. Potência térmica. A potência térmica, então, é a grandeza que expressa a quantidade de energia fornecida por uma fonte a cada unidade de tempo, ou simplesmente a rapidez com a qual certa quantidade de energia é transformada ou recebida ou perdida. Então, a potência térmica mede a rapidez com que o calor é trocado entre dois corpos. Ocorreu a troca de calor, a quantidade de calor trocado, recebido, perdido, transformado, dividido pelo tempo que você gasta para transformar, fornecer, receber ou passar esse calor de um lugar para outro. E o P é a potência. Unidade de medida de que? Calorias, é usual. Unidade de tempo, minutos ou segundos. E potência pode ser calorias por minuto, calorias por segundo, ou podemos colocar joules por segundo, ou simplesmente watts. Essa é a unidade de medida de potência, ok? E aí, nós vamos para a análise gráfica do que a gente acabou de estudar. Então, relembrando, quando há uma mudança de temperatura, nós usamos o calor sensível. Calor sensível ocorre mudança de temperatura. Quando há mudança de estado físico, nós usamos o calor latente. Nesse caso, não tem mudança de temperatura. Nesse caso, não tem mudança de estado físico. Então, se ele muda a temperatura, ele não muda o estado físico. Se ele muda o estado físico, ele não muda a temperatura. Um exemplo desse gráfico aqui, poderíamos pegar a água, que estava a 0 graus, foi aquecida até chegar a 100, mudou de estado líquido para estado de vapor, e aqui a água já é vapor. Então, aqui ela já é vapor, aqui ela está mudando de líquido para vapor, e aqui ela seria estado líquido. Então, nós teremos aí um gráfico para representar. E terminando a aula, nós temos o resumo de tudo que foi falado. Nessa aula, nós vimos que capacidade térmica é a quantidade de calor que você precisa para fazer o corpo variar a temperatura. Então, quanto maior a capacidade térmica, muito mais calor você vai precisar para ter uma variação de temperatura X. Então, a unidade de medida de capacidade térmica cal por graus Celsius. Nós vimos também que o calor específico nada mais é que a quantidade de energia que você vai fornecer para que cada 1 grama de substância tenha uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Nós vimos aqui o calor sensível, que é dado pelo Q macete, QMC delta T, e aqui a gente pode colocar aqui o Q macete, que é essa que é conhecida como a equação fundamental da calorimetria. Ele é muito usado nos vestibulares e também no Enem. Você tem que sempre lembrar dessa forma. Nós vimos também o calor latente. Esse calor latente é a quantidade de calor necessária para que cada 1 grama de substância, para que você transformar 1 grama de substância de um estado físico para outro, e nesse caso não há variação de temperatura. Então, quando a energia é necessária, há 1 grama de substância para que ela, sem variar a sua temperatura, mude seu estado físico, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então, nós vimos aqui a passagem do sólido para o líquido, a passagem do líquido para o vapor. Esse aqui é um mapa conceitual que faz o resumo. E nós terminamos falando sobre o gráfico. Então, se eu tiver um elemento a menos 20 graus, você aquece ele até chegar a 0, nós temos então aí ele está na fase sólida, aqui ele está passando de sólido para líquido, aqui ele é líquido, aqui ele passa de líquido para o estado gasoso e aqui ele é gasoso, ok? Vimos aí também a potência térmica, que é a quantidade de calor recebida ou perdida pelo tempo que você gastou para receber ou perder esse calor. E a unidade de medida, cal por segundo ou watts. Essas são as unidades de medida de potência. Agradecemos aí a Thalita Camélio pelo
pelo mapa conceitual colocado nessa aula, ok? Bem, gente, essa foi a aula que nós tínhamos que passar para vocês. Agradeço aí a presença de todos vocês e agora vocês terão a oportunidade de fazer uma interação. Pode fazer as perguntas através do chat. Estou vendo ali o Matheus Barros, estou vendo a Rebeca, estou vendo aí várias pessoas. Bom que vocês estão aí. E liberado o som, vou falar, fique à vontade. Ó, o Pablo aí, o Pablo, da Vila. Hoje a gente ganha. Amém. E o terceirão ganha a copinha. Tudo bem? E, gente, essa foi